Igual é o seguinte. Isto é um plano inclinado. O que caracteriza o plano inclinado é o seu ângulo de inclinação, que geralmente é dado com a horizontal. Às vezes o cara provoca colocando o ângulo com a vertical. Vai ter um bloquinho, talvez 2, 3, mas geralmente um bloquinho para iniciar a brincadeira. Claro que se não houver atrito, ele vai deslizar morro abaixo. Mas para que tu fique fera em plano inclinado e consiga matar as questões de plano inclinado, tu precisa fazer algumas coisas ali no bloquinho para entender bem o que está acontecendo. O primeiro passo é desenhar o... Que vetor? O primeiro passo é desenhar o peso. Isso, ó, cuidado, não vai fazer assim, não vai fazer assim, assim, assim. Está com dúvida, tu ergue um pouquinho o teu caderno na horizontal, bota um objeto ali nele e solta, ó, para tu ver para onde é que o objeto está indo, beleza? É para ali que a Terra está atraindo o objeto, ó. Então aqui está a força peso. Também que é bom desenhar paralela. Segundo passo, é isso aí, o primeiro passo é desenhar o peso. Segundo passo, faz uma pontilhada paralela. Eu sei que tu me olhando parece assim, que idiota, mas quando tu vai fazer, a paralela da galera sai assim, entendeu? Então tu tem que treinar. Um dia tem que ter a humildade de fazer a mão livre, desenhar peso, desenhar pontilhada paralela, desenhar a pontilhada perpendicular. É importante que tu consiga fazer aproximadamente 90 graus ali. Se eu desenhar a pontilhada paralela antes, já não vou ter uma noção de onde saiu o peso? Ele sai exatamente no meio do eixo XY. Pois é, isso foi só porque esse ângulo parece 45 graus. Se esse ângulo não fosse 45 graus, ali já não seria igual. Certo? Mas assim, tu vê, quando eu boto uma ordem na coisa, é para ajudar o aluno que tem dificuldade de organizar a mente. O aluno que é organizado, ele faz o que ele quiser. Ele faz o eixo Y primeiro, depois o X, depois o peso, não tem problema. Fiquem à vontade para isso. O aluno que tem mais dificuldade, eu tento ajudar, né? Desenhe o peso. Faça as pontilhadas paralelas e perpendicular. Terceiro passo, decomponha o vetor peso. Decomponha uma pontilhada paralela ao eixo X. Esse aqui é o vetor PY. PY. Importante nome de vetor, hein? Já pegaram a manha? Ó a cabecinha, não pode passar da pontilhada, lembra? Vetor cabeçudo ali que passa da pontilhada, não pode. PX. Cara, se tu consegue fazer esse desenho bonitinho, é assim, ó, é 90% do plano inclinado tá resolvido. Aí, o professor de matemática depois pode ensinar vocês por que este ângulo alfa, ele está presente aqui, ó, entre P e PY. Sempre será assim. Na verdade é por semelhança de triângulo, né? Isso é um triângulo retângulo, isso aqui também é um triângulo retângulo. A partir da perpendicularismo entre essas duas linhas aqui, tu pode perceber que dá para girar o triângulo e encaixaria um no outro. Então esse ângulo alfa sempre está entre P e PY. Sempre entre P e PY. Como nós vamos trabalhar com trigonometria daqui a pouco, em matemática, eu vou te ensinar a conseguir olhar dois triângulos e perceber que ângulo é igual a qual ângulo. Aqui na física, para a gente não gastar energia nesse momento, já que o professor de matemática vai gastar energia com isso, eu prefiro que tu decore que o ângulo que o plano faz com a horizontal está sempre entre... Eu não escutei. P e PY. P e PY. Depois que tu detecta isso, se eu te peço qual é a parcela do peso que empurra o bloco para baixo, morro abaixo, ou qual é a parcela do peso que empurra o bloco contra a superfície, vai ficar fácil. Quem é o PX? Vamos ver. É P sem ângulo, vezes seno de alfa. Quem é PY então? É P com ângulo entre os vetores, cosseno de alfa. Então, ó, a teoria sobre plano inclinado ela é simples. Ela só nos mostra que o peso de um objeto que está no plano inclinado tem uma componente paralela ao plano e uma componente... Qual dessas componentes faz o bloco acelerar morro abaixo? O PX é que empurra morro abaixo, ó. Qual dessas componentes gera a força normal? É, né? Quando era aqui, o peso gerava normal junto com as outras forças atuando no objeto, né? Quem é que está empurrando o objeto contra a superfície?
Então a superfície responde, já que o objeto não está afundando na superfície. Se eu te peço a normal, por exemplo, numa situação dessa, tens que calcular o... Claro. Aí eu faço uma e tu faz 15. Então olha só, vou fazer uma para vocês. Vou fazer uma para tu não ficar triste. Para o sistema... Para o sistema baixo, determine a aceleração e a força normal. Será que vai estar na tua próxima prova isso aqui? Será? Essa aqui é extra, né? Tu vai ter 38 para fazer da apostila, fica tranquilo. Então, ó, 30 graus, vou fazer com 30 graus para ficar bem bonitinho. Vou botar um objeto ali bem bonito de 8 quilos, massa do objeto, 8 quilogramas. Me ajuda que tu tá fera, cara, vai. Desenha o peso, parabéns. Paralelo perpendicular. Pontilhada paralela. Te juro, uma vez eu passei uma tarde inteira pro cara aprender a fazer a pontilhada paralela e não aprendeu. Te juro, competência minha, só pode. Pontilhada perpendicular ao plano. Decomposição, que eixo a gente chama esse? É internacional. No Gabão também. Aqui. Y. Muito bem. Pontilhada paralela. PX. Na pontilhada paralela nasce PY. Muito bom. O ângulo. Entre P e PY, sempre. Cuidado, tá? Se ele te desse aquele ângulo lá de cima, tu poderia primeiro achar aquele ângulo, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Se ele te sacanear e colocar o ângulo de cima, ou tu lembra que o ângulo de cima apareceria ali, ó. Também daria para agilizar a tua vida, sem problema nenhum. Próximo passo. PX é igual. É P vezes sem ângulo, seno. E é 30 graus, seno de 30. PY é igual a P cosseno de 30. Agora Vou falar. não sei qual é o seno. O PX sempre vai ser P vezes seno de 30. Aí é que tá, é aquilo que eu falei, ó, se o cara te sacanear e der aquele ângulo beta lá de cima, ó, se ele fornecesse o ângulo beta em vez do alfa, mudaria. O seno viraria cosseno, o cosseno viraria seno. Porque o ângulo beta apareceria aqui, ó, entre P e PX. Mas eu posso ficar substituir. Foi o que eu disse. Também tem a ferramenta de tu saber que isso aqui é 90, isso aqui é alfa, tu faz 180 menos 90 menos alfa. Aliás, né, tu faz 180 menos beta menos 90 e tu acha o alfa. Também daria. Só estou te mostrando que decorar é sempre algo do mal. Nunca vai dar dinheiro para ninguém, nunca vai deixar ninguém inteligente e decoreba. O que tens que aprender é a pensar. Toda a minha aula se baseia em pensar, né? Se tu for raciocinar, eu até às vezes quando vejo que o cara tem dificuldade, eu tento dar uma decoradinha. Faz o peso, paralela, perpendicular, decompõe. Mas o ideal é o cara estar sempre pensando e se modificando à medida que a questão se modificar. Mas se ele der o beta, eu descobri o alfa, eu vou botar só o alfa lá. Aí o alfa vai ser o último processo. Se tu tiver o ângulo do plano inclinado com horizontal, o PX sempre será seno deste ângulo e o PY sempre será cosseno. Mas eu pergunto, se o cara manja de decomposição, para que decorar isso? É gastar memória RAM, entendeu? É gastar memória RAM. Por incrível que pareça, o teu cérebro tem limite de armazenagem. E quando tu sobrecarrega o teu cérebro, falta espaço para as próximas informações. Por isso que a decoreba é satânica. Ela vai ocupando memória RAM, memória RAM, memória RAM. Uma hora tu tá estressado com um monte de informação que tens que lembrar. O raciocínio, ele economiza a memória RAM. Tu só tem que gravar uma basezinha e o resto tu faz acontecer na hora, sem ocupar memória RAM. Então é isso que é importante tu perceber, né, cara? Tu vê como a neurociência hoje está modificando a maneira como as pessoas são educadas, né? Então antigamente era decoreba. Antigamente, PX é isso aí mesmo, decora aí, pronto. Entendeu? Aí se for o contrário, decora o contrário. Pelo amor de Deus, né? Entenda o que está acontecendo e deu. No dia tu faz a conta.
Por isso que eu tenho certeza que tem coisa de matemática que no leito de morte, a não ser que o Alzheimer e o Parkinson tenham me tomado o cérebro de tal forma que eu não lembro mais de nada, se meu cérebro ainda estiver sadio, regras matemáticas que eu aprendi no fundamental, eu lembrarei 50, 60 anos depois de ter aprendido, porque eu não decorei, eu entendi o que estava sendo dito. Certo? Isso é muito importante de vocês perceberem o quanto antes. Decorando. Sempre é. E a decor. Eu decorando. Uma hora eu esqueci. É muito provável. É muito provável. Tem coisas que o cara decora e que pode durar pro resto da vida. Certo? Mas é em função de que a decoreba às vezes tem uma lógica por trás dela. Sabem, vocês estão aprendendo em química S, P, D e F? Os subníveis dos átomos? Ainda não? Então eu ia contar uma piadinha idiota, não esquece. Não, pode atrapalhá-los. Depois, quando vocês chegarem lá, né, na distribuição eletrônica de Linus Pauling dos átomos, onde tu vai fazer a distribuição das camadas eletrônicas em volta dos átomos, né? 1s1, 1s2, 2s2, 2p6. Aí vocês me lembrem disso que eu vou te contar uma coisa que uma amiga minha me falou há mais de 10 anos e até hoje está impregnado no meu cérebro por causa da maneira boba como ela comentou o negócio. Ela fez uma decoreba idiota, assim, das letrinhas, sabe? Aquelas siglas que a gente faz, certo? E até hoje, foi uma babaquice que ela falou, e até hoje eu lembro disso como se fosse hoje, e eu acho que daqui a 100 anos, se eu estivesse vivo, eu lembraria. Então tem decoreba que é forte, né, cara? Tem decoreba que é forte. Eu só não recomendo pra vocês, porque eu acho ela menos poderosa que o entendimento. Galerinha, tá faltando o que mesmo? Achar o peso. Volta aqui. Achar o peso. Peso é M, segundo a lei de Newton. 8. Então eu descobri que o peso é 80 newtons. Então quem vai ser Px? Vamos ver. 80 vezes 0,5, Px igual a 40 newtons. Muito bem. Vamos ver quem é Py. 80 quase. Raiz de 3 sobre 2, parabéns pela participação, isso é o que mais importa. 40 raiz de 3. Né? Dividimos, né? 40 raiz de 3 newtons. O problema é que nenhuma das perguntas ainda foi respondida. Eu queria saber a aceleração e a normal, mas estamos no caminho certo. A normal é o próprio Py. Mas tu vê, se na prova tu calcula Py, eu vou te dar 0. Porque eu pedi a normal e tu não me disse quem era normal. Eu sei que a normal é o Py, eu quero saber se tu sabe também. Então cuidado, ó. Normal é igual 40 raiz de 3. Show de bola. Porque se o objeto é empurrado contra a superfície e não afunda, a superfície está reagindo. É a força normal. Muito bem. Último passo. Isso. Física, meu amor. Quem é a força resultante? É o Px, né? Porque o Py e a normal se anularam. Então é o Px que é a força resultante. Px é igual a massa vezes a aceleração. Quanto deu o Px? Deu 40. A massa do cara? 8. Então a aceleração fica 5 metros por segundo ao quadrado. Então, situação clássica aí pra gente absorver. Plano inclinado. Nesse começo de conversa, só tem essas perguntas para fazer inicialmente. Quanto é a normal no plano inclinado? Tu calcula Py. Quanto é a aceleração do bloquinho no plano inclinado sem atrito? Faz o física, meu amor, onde a força resultante é o Px. Só isso. Como eu fiz uma, eu vou botar outra ali do lado. O ideal é tu tentar evitar olhar para o quadro, para colar. O ideal é tu tentar, será que eu entendi mesmo? Vou tentar fazer na raça. Claro que vai ser normal, muitos de vocês não conseguirem fazer sem olhar para a cola. Aí dá uma levantadinha na cabeça, mas não fica lá copiando. Não, dá uma olhadinha, tá, acho que entendi. Abaixa a cabeça de novo, tu vê como tem que ser maduro nessa hora, né? Se tu quiser colar e avacalhar contigo mesmo, não posso fazer nada. Beleza? Olha como a maturidade é importante agora, né? Quero ver, hein? Ai, será que vai rolar? Primeiro, seno de 37 graus é aproximadamente 0,6 e cosseno de 37 é aproximadamente 0,8. Vai usar esses valores. Vou fazer o plano inclinado. Claro que nesse caso o ângulo é 37 graus. Vou botar uma caixinha, seria muito mais divertido se fosse um alien escorregando, mas vamos deixar uma prova.
E a massa, vamos botar uma massa bem interessante, vamos botar uma massa de 24 kg. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Que perguntas que eu faço? Qual é a aceleração do bloquinho? Qual é a força normal? Valendo! Tem que ser ágil, hein? E por incrível que pareça, é a primeira vez na vida e tu já tem que ser ágil. Vamos que vamos, raça, galerinha! Quero ver ninguém parado.